Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais sobre a repercussão internacional dessa nova guerra tarifária entre Estados Unidos e Brasil, essas loucuras, megalomanias do Trump em querer tarifar o Brasil a qualquer custo, mesmo tendo superávit. O vídeo de hoje é exatamente esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Vamos começar falando sobre o Brasil, porque a administração do presidente Donald Trump ameaçou novamente aquele país latino-americano com tarifas. Donald Trump usa novamente essa carta, que já lembramos que ele fez quando impôs essas tarifas para mais de 180 países, e desta vez a ameaça foi fixada em 25% de tarifas para os produtos brasileiros que entrarem no território americano, afirmando que Brasília tem práticas comerciais irrazoáveis e que, segundo a Casa Branca, sobrecarregam ou restringem o comércio americano. A decisão da administração chega depois que se soube dos resultados de uma investigação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que acusava o Brasil de aplicação frouxa na luta contra a corrupção e nas tarifas injustas próprias, entre outras coisas. Nesta terça-feira, o presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva citou outras razões para a dura investida tarifária. Pela primeira vez, disse que um funcionário americano era o obstáculo para se relacionar com Trump e, mais uma vez, ameaçou com represálias, como fez também no passado, quando essas ameaças vinham por parte dos Estados Unidos. Juan Pablo, e justamente apesar das reclamações dos Estados Unidos, este país tem um superávit comercial com o Brasil. Ou seja, vende muito mais para este país do que compra dele. Pareceria que os argumentos normais para fazer esse tipo de ações fossem que de repente comprasse mais do que vendesse, mas desta vez não é o caso. Exatamente, se revisarmos os números publicados pelo representante comercial dos Estados Unidos, veremos que no ano passado as exportações dos Estados Unidos para o Brasil aumentaram quase 11%, até 54 bilhões e 400 milhões de dólares, enquanto a quantidade de produtos brasileiros que são enviados aos Estados Unidos caiu 5,7%, até 39 bilhões e 900 milhões de dólares, o que representa, como dissemos, um superávit comercial para os Estados Unidos ou um déficit comercial se olharmos do lado brasileiro. Ou seja, parece que Trump não poderia justificar suas tarifas pelo lado comercial, porque os Estados Unidos têm um papel, neste caso, favorecido em relação ao Brasil, que, como vemos nos números, se beneficia. Sobre isso, Lula disse: "Não vou chorar por isso." Ele também disse que, se os Estados Unidos não quiserem nos comprar, venderemos a outra pessoa. Isso ele disse especificamente hoje. Essa ameaça começou na noite de segunda-feira e teve ecos nesta terça-feira. Mas os investidores de Wall Street têm estado, por um lado, revisando relatórios empresariais e, por outro, com um olho na guerra no Oriente Médio. Assim, vemos que não os afetou demais. No Brasil, a ameaça de Trump também não teve muito impacto e o principal índice, o Bovespa, avançou mais de 1%. Os investidores lá no Brasil levam em conta que muitas das ameaças do mandatário republicano ficam só nisso, em ameaças. O governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas de 25% sobre as exportações brasileiras após detectar supostas práticas que estariam prejudicando o comércio com os Estados Unidos. O relatório cita o Pix, o sistema gratuito de transferência bancária do Banco do Brasil, que, segundo Washington, estaria prejudicando grandes companhias de cartões de crédito. Mas falam também de desmatamento ilegal, de pirataria e de uma aplicação laxa das leis anticorrupção. No entanto, essas tarifas vêm acompanhadas de exceções para produtos considerados estratégicos para Washington, ou seja, carne, café, fruta e terras raras. Além disso, todos os produtos derivados de aço, alumínio e cobre terão uma tarifa de 15%. O presidente Lula hoje responsabilizou o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, por essas novas tarifas, porque na semana passada Flávio Bolsonaro viajou para Washington e poucos dias depois soubemos que Trump declarou as principais facções do narcotráfico no Brasil como organizações terroristas. Lula chamou Flávio Bolsonaro e seu irmão Eduardo de traidores da pátria. Mas o pré-candidato de direita concedeu hoje uma entrevista à imprensa brasileira e disse que pediu a Trump para não aplicar novas tarifas. Agora é a contagem regressiva para o governo brasileiro, que tem até 15 de julho para tentar reverter essa nova decisão. O governo dos Estados Unidos propôs tarifas de 25% ao Brasil. Estamos falando de uma das maiores economias do mundo. Os Estados Unidos dizem que são práticas irrazoáveis, práticas comerciais irrazoáveis por parte do Brasil, que restringem o comércio dos Estados Unidos
Lula, o presidente do Brasil, recebeu isso com total indignação e acusou Flávio Bolsonaro, que é obviamente seu rival nas eleições de outubro, que visitou Washington na semana passada, de um especial interesse em prejudicar o Brasil, com isso que com certeza pediu a Donald Trump. Primeiro, apareceram determinados grupos criminosos na lista de grupos terroristas após a visita de Bolsonaro. E agora aparecem as tarifas, ferramentas que Bolsonaro está procurando para vencer Lula, Jorge. Esta é uma questão que os Estados Unidos têm com o Brasil, E no seguinte sentido, para os Estados Unidos, o grande mercado latino-americano antes do México é o Brasil. Claro. E, portanto, a questão de como as exportações norte-americanas são recebidas no Brasil está em relação direta com a presença norte-americana no Brasil nos próximos anos. Isso faz com que essa tarifa especial de 25%, surgida de uma investigação comercial realizada pelo escritório do representante do governo norte-americano em matéria de comércio internacional, tenha um significado muito concreto, no sentido de que dá um prazo, por sua vez, de negociação ao Brasil perante as instâncias norte-americanas. O que é muito provável que no caminho dessa negociação haja uma diminuição desses 25% e até mesmo a sua eliminação de setores fundamentais. É preciso acrescentar também que nesta tarifa especial de 25% há uma série de exceções de produtos brasileiros, sendo que 73% do total das exportações brasileiras para os Estados Unidos estão isentas desta tarifa especial de 25%. Aqui, o que se deve negociar é, acima de tudo, o prazo e as condições em que a relação entre os dois países, que são os dois principais países do hemisfério americano. Assim Estados Unidos no norte, Brasil no sul, adquiram um ponto de equilíbrio que permita precisamente restabelecer a presença norte-americana no mar, no mercado brasileiro, que é o objetivo fundamental que tem o presidente Donald Trump. Agora, Jorge, os Estados Unidos têm tido nos últimos anos superávit comercial de bens com o Brasil. Mas em um comércio muito reduzido em termos do potencial das duas economias. O que está em jogo aqui é que, de fato, a economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo e isso faz com que, na realidade, esse comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos seja muito reduzido em termos do potencial que a economia dos dois países tem. O que eu não sei no momento é qual é o nível da balança comercial entre as duas economias, certo? O presidente Lula reafirmou hoje que a balança comercial entre os Estados Unidos e o Brasil é favorável aos Estados Unidos. O que está em jogo aqui são diversos produtos e possibilidades de que haja um incremento significativo das exportações norte-americanas no mercado brasileiro. Eu discordo de alguns pontos do analista argentino, mas acredito que seja normal discordar de um argentino na atual conjuntura. Além disso, essa situação envolvendo essa guerra tarifária do Trump, cara, é um grande absurdo. Eles dizem que o Brasil está prejudicando o comércio entre Brasil e Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos possuem um superávit nessa relação comercial. O Brasil dá várias facilidades aos Estados Unidos. O problema é que os produtos deles chegam aqui sem margem competitiva nenhuma. Todos nós sabemos que é muito mais caro produzir um produto nos Estados Unidos do que na China. O brasileiro vai fazer o quê? Vai optar pelo dos Estados Unidos só porque vem de lá? Cara, pelo amor de Deus. Eles querem culpar o Brasil de alguma forma, querem arrumar confusão com o Brasil, querem acabar com o PIX. Ainda tem candidato à presidência batendo palma para tudo isso. Então, a situação, a completa megalomania do Trump, bora ver o que isso vai dar. Acredito que não vai dar em nada, pelo menos torço eu. O vídeo de hoje é esse, então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!